Olá a todos, estamos aqui hoje em mais um programa HC Fala Com Você. Estamos com o professor Jaime Farina e o professor Marcelo Volpon. E estamos conversando sobre os bastidores da cirurgia das gêmeas craniópagas, que são unidas pela cabeça. Temos aqui um molde, vocês podem ver, aliás temos 3 moldes aqui, ó. Um molde que a gente chama de acrílico, temos um molde demonstrando as crianças aqui, tem até o nome das crianças, né, que o professor Jaime me apresentou esse molde lá na superintendência numa reunião, e temos um molde do modelo vascular. E eu queria que o professor Jaime nos explicasse como funciona esses moldes e a importância deles para se fazer o procedimento cirúrgico. Pois não. Então, esse modelo, ele é feito até por uma empresa aqui do Supera Park. Né? Que legal. Feito aqui na nossa região. Ele é de plástico, baseado exatamente no tamanho e no formato das cabeças das crianças. Na realidade, como é hoje. Baseado nas tomografias que foram realizadas. Né? Então, elas têm essa configuração. E esse modelo é fundamental para que a gente entenda onde colocarmos as incisões cutâneas, os cortes na pele. Então, em amarelo aqui representa os cortes na pele. Sem um modelo como esse, é muito difícil da gente imaginar como cortar, onde cortar. Então, esses cortes permitem esses retalhos grandes baseados nesses vasos sanguíneos aqui representados em vermelho. Nós nos baseamos na irrigação sanguínea da anatomia, né, vascular das cabeças. Então, esse sangue que vem, ele vai nutrir esse retalho que fecha a cabeça dessa criança. E esse outro grande retalho aqui, baseado nessa irrigação sanguínea, ele fecha a cabeça dessa criança. Então, isso é fundamental para que a gente entenda onde cortar. E aqui em verde representa a janela óssea que a neurocirurgia vai fazer. E serão, teoricamente, 4 janelas, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. A cada cirurgia ligando cerca de 25% dos vasos sanguíneos. Aí você vai criar a incisão na pele, abrir a parte óssea, a janela é onde você vai, para o Volpon entrar com a neurocirurgia e operar aquela área do cérebro. Exato. E cada vez vai operando uma parte. Exato. Professor Volpon, aqui parece um modelo vascular. Cada gêmea faz uma vez esse modelo, não é um para cada cirurgia, né? Porque a gente já fez 3 casos. Você poderia mostrar para a gente esse modelo vascular aqui? Como que o senhor faz esse cálculo para ligar os vasos? Sim, aquele é o modelo mais próximo do osso e esse aqui é o modelo da parte cerebral vascular mesmo. Então a gente consegue ver, mesmo para o olho não muito treinado, que você vê essas estruturas em azul, que são os vasos mesmo, e que elas compartilham muito simetricamente. Então é isso que nos permite saber exatamente quais são as áreas mais importantes, por exemplo, essas daqui de trás, essas aqui tem que ficar para essa criança cujo cérebro está aqui representado em azul. Do outro lado, esses vasos aqui, que são bastante calibrosos, eles têm que ficar com a criança cujo cérebro está representado em laranja, que no caso é a Heloísa, né? Então a gente conseguindo ver de maneira tridimensional, a gente consegue saber exatamente onde que a gente pode separar para que cada uma tenha exatamente a parte que ela precisa ter de vascularização. Que se não for isso, obviamente elas podem sofrer com falta de sangue, inclusive com dificuldade de retorno desse sangue para o corpo delas, para o restante do organismo. Além disso, ele nos permite separar de maneira que a gente consiga ver também a área de conjunção cerebral, a área em que o cérebro de fato está unido, que é essa área daqui, que é essa placa aqui, digamos assim. E é como eu dizia, é aqui que a gente sabe, vendo esse modelo, que é aqui que a gente tem que produzir essa separação. Isso nos permite ver, vejam, porque é inclinado, ele tem algumas reentrâncias, não é exatamente liso, né? Então nós precisamos ter essa visão para conseguir fazer isso da maneira mais adequada possível. Muito interessante, né, gente? Vocês veem que o planejamento, o número de pessoas envolvidas, os moldes, a realidade virtual, tudo isso sendo aplicado para que o procedimento chegue a ter sucesso. E aí eu queria provocar um pouco o professor Jaime, se quiser pode colocar aqui, professor, sobre as crianças que foram operadas. Nós citamos aqui, né, você falou uma de 2018, 2018 já fazem 7 anos, outra 2023. Isso. Qual foi a emoção, né? Porque essas crianças, pelo que a gente está olhando no molde, elas não se olham, né? Como é que foi a emoção quando o primeiro caso, você pode falar de 2018, quando essas crianças se olharam, né? E como é que elas têm que ser estimuladas para aprender a viver agora num outro modo, né? Porque elas ficam
vamos dizer assim, unidas pela cabeça e sem mobilidade também, sem deambular, sem andar. Então, como é que foi os casos que foram feitos, professor Jaime? Então, foi muito emocionante participar de tudo isso, né? Eu lembro que no começo, depois da separação, elas ainda se procuravam aqui em cima com a mãozinha, né? E aí até o momento delas começarem a se entender como pessoas separadas, né? Então, esse é um processo muito bonito de reabilitação. E tem muitos profissionais envolvidos nisso, né? E isso é muito gratificante, quando a gente começa a ver elas aprendendo a ficarem primeiro sentadinhas, depois em pé, depois caminhando. Então é uma realização muito grande. E para a família, uma alegria enorme. A família, eu te perguntar, os pais, né? Os Como eles pais, ficam. É uma alegria enorme, porque aquela preocupação de ter a vida toda as crianças unidas, né? E de repente a gente consegue realizar essa separação efetiva e as crianças terem vidas separadas, como qualquer criança. Independente. Então, independentemente. Então, assim, é muito gratificante para nós. Imagino, né? Gente, vocês terem noção, né? Não é só gêmeos que podem ser unidos pela cabeça, eles podem ser unidos pelo tórax, podem ser unidos por pernas, por pelve. Aqui nós estamos falando de gêmeas que são unidas pela cabeça e por isso a presença do plástico, a presença do neurocirurgião. Para o neurocirurgião, né, eu comentei com vocês aqui no primeiro episódio, ele vê muitos desafios, né, com problemas cerebrais, deficiências, etc e tal. Mas o cérebro, o professor Volpon, parece que ele tem uma capacidade de desenvolvimento, né? O que você me diz a respeito de voltar a andar, ou aprender a andar, né? Porque elas não eram unidas e não compartilhavam do movimento. Como é que o neurocirurgião vê esse aspecto do cérebro hoje, ter essa, vamos dizer, plasticidade e voltar a funcionar? É exatamente isso, né? Por isso que as cirurgias são tão gratificantes. E mais uma vez ressaltamos a importância da equipe multidisciplinar, porque depois da cirurgia, não que esteja no começo, mas é todo um trabalho que vai ser feito. Elas têm a capacidade de se desenvolver, mas o cérebro ainda não amadureceu da maneira que deveria, exatamente por essa restrição física, né, mecânica delas estarem juntas. Então elas têm, por exemplo, força, elas mexem, mas elas não têm a coordenação necessária. Elas ainda não têm o equilíbrio, porque elas não conseguem ficar em pé com outras, né, ainda unidas. Então tudo isso vai ter que ser desenvolvido. E felizmente a gente sabe que o cérebro das crianças, exatamente esse termo, a neuroplasticidade, ela ocorre em grande extensão, em muita velocidade até os 5 anos e até mais para frente, até pelo menos 10 a 12 anos. Então essas crianças elas têm todo um potencial de se desenvolver. Obviamente que isso tem que ser muito estimulado e muito bem conduzido, muito bem organizado. Mas elas têm todo o potencial para se desenvolver naturalmente depois da separação final. Muito interessante. Gente, vocês verem que se a gente tivesse chamado todo mundo aqui hoje, que mereceria, né? O professor Jaime falou em 50 pessoas, nós teríamos que lotar essa sala. A nossa entrevista é sempre com 2 convidados. Mas eu vou passar a palavra final, nesse minuto, para o professor Jaime fazer o que ele considera importante de recado final desse bastidor, depois do professor Volpon. Professor Jaime. Aqui eu não citei, professor Carvalho, a enfermagem. Eu falei que eu ia esquecer alguém. A enfermagem é fundamental, né? Nós temos o Alisson, nosso enfermeiro-chefe do bloco cirúrgico, ele é apaixonado, né? Apaixonado por isso tudo, ele ajuda a organizar, a fazer todo esse checklist junto com a equipe, né? E isso nos dá muita segurança, né? de trabalharmos assim com toda essa equipe por trás, né? A experiência, né, professor Volpon, do professor Hélio Machado, pela neurocirurgia pediátrica, nos ajudando muito desde o início, lá no primeiro caso, que o professor James Goodrich, amigo dele, né, trouxe toda essa experiência para nós. Foi uma alegria também nós percebermos que o nosso Hospital das Clínicas foi considerado por eles, pelos americanos, como totalmente capaz de executarmos os procedimentos aqui. Teve um americano que participou, né, na primeira cirurgia que você citou. Isso, o cirurgião plástico Warren Tepper veio e participou também na época. Muito legal. E nos ensinou. Então, é muito orgulho nosso também sabermos que nesse Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nós temos total condição de realizarmos, né, esses procedimentos. Claro, com certeza. Pelo SUS. Isso é
fora de série. É muito gratificante. Professor Volpon, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo? Eu só queria mais uma vez lembrar desse trabalho em grupo, professor Ricardo, porque de fato nós não podemos citar todo mundo, a gente esquece. Infelizmente o professor Jaime lembrou de alguns e eu acho que todo mundo deve saber, quem trabalhou de fato vai lembrar. Espero que se sinta representado aqui, porque é muita gente e nós somos de fato só uma parte mesmo. Se a gente não tiver essa consciência de que cada um faz a sua parte e com isso que a gente tem sucesso, certamente a gente não teria tido o sucesso que tivemos. E outra coisa é um apoio institucional. O senhor lembrou bem, nós precisamos trazer, só para o senhor ter uma ideia, porque a gente estava comentando a raridade, que as crianças podem ser unidas por outras regiões do corpo, mas aquelas que são unidas, nascem unidas pela cabeça, são as mais raras. E talvez seja a patologia ou a doença mais rara que tem. Estima-se que seja entre um caso a cada 2.500.000 nascimentos. Nossa, então é muito raro. É muito raro. E obviamente você está no terceiro caso. Pois é. E quando nós vimos o primeiro caso, o que a gente poderia fazer? Obviamente que a gente não tinha praticamente nenhuma experiência e nós fomos buscar quem tinha. E no caso, a pessoa que mais tinha experiência era o professor James Goodrich de Nova York. E à época o hospital, e até hoje, obviamente, nos deu toda a condição, não só de trazê-lo, mas logística, organizacional, de maneira que todos os processos, por mais longos que fossem, transcorressem da melhor maneira, e foi isso que aconteceu. Então, eu acho que a soma de apoio da nossa instituição e apoio de todo um grupo enorme foi o que nos fez ter sucesso e certamente merece todo o nosso agradecimento e a nossa consideração. Muito bem, gente. Então, não deixem de assistir o programa HC Fala com Você. Os entrevistados de hoje foram o professor Jaime e o professor Volpon, e o tema foi cirurgia das gêmeas craniópicas, os bastidores do procedimento. Muito obrigado e um grande abraço.